Bom, vamos lá. Vamos ver CCC, né, velho? O primeiro vídeo é curtinho. 早く寝よリン。 Pediram pra mim reagir aos episódios de ZZZ também lá no YouTube. Eu não sei o que é isso, não. Vou depois dar uma olhada. Falaram que tem no canal do ZZZ, né? Dá meu like aqui. Zone Zero 2.0 Main Story All Cutscene One e Her Sister versus Final Boss Battle. O MMO Jackcats 57. De full, vambora. 早く寝よリン。明日は忙しくなる。そうだね。おやす Bom, み。 inglês não entender porra nenhuma, vambora. Boa noite, Gakudano. Caralho, olha a física. Que for. 今日は早起きですね。もしや寝てません？ Ah, essa tigrinha eu lembro 悩 dela. み事とかでしたら。いや、ただ夜明けの空に吉凶を見ていた。ぼちぼち新入りを迎えに行く頃か。こたびは私自ら行くとしよう。あれってもうちょっとで着きそう。ここまで順調。ああ。 Pô, falando nisso, vocês viram que a partir de 2025, qualquer criança que nascer é considerada geração beta, velho. 狙撃 Geração IA. 成功。 Os bichos copiaram o Demogorgon, velho.係啊，多謝你肯幫手，再你這係咪想回回嚟啊？當然唔使，從我哋係往邊走得啦。We are on 來自我哋嘅。師匠、私全然言葉がわからないんだけど。ああ、この辺りの方言だ。さっきお前さんのあ Aquele れ momento に que 迎えを alguma 頼 coisa ん tá でおいた。 acontecendo, velho. Um diálogo muito foda. あれ、私とお兄ちゃんは今日入門したばっかだから。ああ、弟子は何人かいる。入門した順で言えば下っ端だからなんだということはない。普通に接しろ。先輩か。落ち着け。ど ここが天下に名を轟かせる私たちの適当感です。パパさん、CA さん、見てくだ。バタバタしてすまないな。 Sifu. ようこそ適当感へ。 Pelo menos tem que jogar Sifu. Se fudeu.
辛くはないね。またぼーっとして。聞いて受け入れよ。真実。今のは幻。平気ですか？師匠？Hum. あの時見えたのは、昔まだヘイリオス研究所があった頃、先生が静かに私の名前を呼んでた。何もかもがあったかくて穏やかで。終始温かな思い出だったと。なんだか変な声も聞こえてきたっけ。あの声だけは先生じゃなかった。ホローの中から私を覗いてる。でもすっごく居心地が良かったせいで、何なのかはっきりさせる気にもなら。なんなら師匠が起こしてくれた時、もういい夢見てたのに。いっそ目を覚ましたくないくらい何もかもリアルだった。先生とのあったかい思い出を。そうか。見たのはそれだけか。そう言われてみると、師匠が私に触った時、あれ、師匠がもう一人って思う。やはりそれは私の記憶の断片だ。記憶の断片？それも師匠の？ L. これをもって方々へと散り、そこらにエーテル共振のいいしかるべきところに全て置かれ次第、準備が終わったら知らせろ。はい。では行け。みんな、いいですか。カイ。無造の気を集め、汚れを払わん。 Por quê, velho? Essa daí eu não tô lembrando dela, eu tô querendo saber se essa daí é a que rivaliza com aquela da espada, tá ligado? Que até chamou de sensei lá, tá ligado? Até da espada chamada de sensei, eu acho. Negócio assim. Poxa, tá roubando a alma de todo mundo. Tá tirando a corrupção, né? Também não sei, velho. De tanto que me pedem pra reagir.師匠、本当に先ほど見せた術法は当然複数。そんな、それじゃあ師匠に。我が雲岳山の術法は大抵このようなものだ。結局のところ、世を救い宮妻に当てられるたび、私は何度もあの日のことを思い出した。炎が広がり、都市が崩れ去ってゆく中、私が炎に飛び込んだ頃には、彼らは人知れぬところでぽつり Eu acho que não é ela não, velho. Isso aí tá meio peba pra ser ela. 慣れ親しんだ A outra ela era muito fodona. そして Olha que o nome Yishuan parece que é, mas tô na dúvida. お姉さん、仙台宗主が？ああ、姉様は使命を果たすため師匠、宮妻に侵食されて以降、この冷たい記憶の断片が。そうだったんだ。だからあの時様子がいつもと違ったんだね。失敗が定められていたようなあの作戦で、私は残された最後の門下。 Eu sei nem quem que é, velho. 今はとにかく O ゆっくり fundo do meu chat é preto, o cara botou preto no nick, é isso aí, é um desconhecido. 疲れた。司教様、我々の集会所が一つ。É eu, né? しかしご心配には及びません。
司教様がいらっしゃれ analfabeto, ば velho. こ Pra たび piorar, の tu 儀 é 式は preto. 必ずや成功。旧都陥落時、姉様はエリートの人々を災害から死守すべく生命権を抜いてしまった。私が駆けつけた時、彼女はもはや限界を超えて虫の息だった。それでも彼女は命尽きるその瞬間まで、私はそんな姉様をただ見ていること Falando し nisso, かで lembrei き de um なかった。 negócio, velho. Eu vou abandonar esse negócio de baixar, salvar o VOD da 暴 live, 走し mano. た Quero 生 que se 命圏の foda. 力は辺りの一切に及び、私の記憶にもいくらか影響を残した。 Desde semana passada eu tô esquecendo de baixar e tem um monte pra baixar e 姉 é 様は mais bola. かつて姉様だったその人はもう私が誰かもわか Que ら a なく gente なっていた。 assistiu morreu aqui. 宮妻に当てられると、私はこの断片的な記憶を繰り返し Não, 思い velho, 出す。 tá foda. 姉様はいつも Também eu não vou うつろな眼差し arrumar, で eu não 私を arrumei 見 um つめ、 lugar pra postar aquela porra. Eu não vou entrar nesse Cinefight tão cedo, então 私が誰なの foda-se. か繰り返し問いかけるんだ。彼 Porque 女の言葉に pensa comigo, velho. Olha o tanto de VOD que tem, velho. Deve ter o quê? Mais de um ano de VOD salvo. Digamos que amanhã eu consigo um lugar. Mas olha, agora eu posso postar meus VOD aqui. Eu vou ter que optar. Ou eu pego os VOD antigos e posto, ou eu pego os atuais e posto. Tá ligado? Pegar os dois não vai ter como. Vai muita coisa. 何か続きがあったような気もするが、生命権がもたらした代償の余波はそれすらも私から奪い去ってしまった時より、その時私に何と言っていたのか思い出したくてたまらなくなる。その最後にほんの少しでも後悔があったのかどうかも。今でも私は思い出すたびに胸の痛みと悔しさに苛ま Aí o れるん negócio だ é só ぞ。 se fuder mesmo. 私を置き去りにしてあんなひどい結末を迎えて。だが最近英比地区に舞い戻り、ここで暮らす人々を見た時、誰もが必死にもがき懸命に生きている。たとえボロをまとっていようと、彼らこそ姉様が自分の命と引き換えに守ったものであり、そして彼女は私との約束よりも優先したものなのだと、今はただそんな彼らに姉様の犠牲に背を向けてはならないと思っている。師匠、適当館の前に集合するよう皆に伝えろ。 Os anime e obra patrocinada a partir de hoje, vou aderir ao conselho do Gakudama, velho. Vai ficar em espera até patrocinar tudo. Mas bola, velho. Não quero tomar bom lá também, não.
シェンのため Yixuan. どうか生きて。それが私たちの約束。姉様、こんな形であなたを知り、あなたになるとは。私こそは雲岳山第13代宗師イシェル。 O rapaz do emoji é o meu inscrito mais fiel, velho, na Kiki, velho. Tem que botar ele de mod. 決着の時だ。神気がたぎる。もはや名数は尽きた。運用創生。 É habilidade atrás de habilidade, velho. Sente o gacha aí, velho, dos números subindo. Gacha é igual cassino, velho. É dopamina. Se proibir cassino, tem que proibir gacha, velho. 我々は襲撃を受けた儀式を中断せざそれから。何度も言ったはずよ。あなたたちは司教様。 Olha. Caralho, parece que até que acabou no meio do bagulho. Sem conclusão, mas enfim. Bom, muito bom, cara. Sei o que tá acontecendo na história? Não sei. Mas na imagem ali, cara... Sei lá, mano. Tem uma ave, eu esqueci o nome. Uma ave ali muito doida ali. Que tem alguma relação, não sei se é irmã, porque apareceu as duas garotinhas ali de mundo, né? Ou de mundo de fundo. Então não sei se elas são irmãs. E tá mostrando mais o passado dela aí, velho. Cara, eu não sei se a Yixuan é a personagem que eu vi no lá quando a gente ainda tava reagindo. Às vezes lá a história, tá ligado? Porque se for, ela parecia ser muito mais forte. Ali tudo bem, parecia que ela tava meio corrompida ali, mas não parece que ela usou tanto poder assim, tá ligado? Pelo menos não pelos padrões do que aquela personagem lá parecia ter, né? Ela parecia ser muito mais forte que isso, né? E muito mais B10. Aqui ela tá meio fraquejada, mano, sei lá. Vou fazer prova de inteligência computacional. Vai lá, meu querido, boa sorte na prova. É isso aí, velho. Muito bom, muito bom. O homem é um cavalo forte de coração tão